O objetivo deste trabalho, intitulado A Formação de Professoras Primárias nas Escolas Normais Mineiras, entre linhas do orientário disciplinar na década de 30, é analisar a trajetória das reformas educacionais promovidas em Minas Gerais, Estado da Federação Brasileira, entre 1930 e 1934, período conhecido no contexto histórico como Era Vargas, encerrando a República Velha, ou como ainda era conhecida, República dos Coronéis. A política do café com leite foi o predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país. O nome da política refere-se ao café de São Paulo e ao leite de Minas Gerais. Ela se caracterizou pela liderança dos chefes dos partidos políticos republicano e do Partido Republicano Mineiro e Paulista. As raízes da liderança paulista e mineira na política brasileira durante a República Velha encontravam-se na própria Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Ela determinava a forma federativa, que significou uma ampla autonomia dos estados. Também determinou a representação proporcional na Câmara dos Deputados. A política do café com leite teve fim com a Revolução de 1930, que destruiu as instituições políticas da República Velha. Isso ocorreu com o golpe de Estado e a entrada de Getúlio Vargas no cargo de presidente do Brasil. No primeiro período da denominada Era Vargas, de 1930 a 1937, tivemos as seguintes ações do governo federal: criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, reforma do ensino secundário e do ensino superior, 1931, também conhecida como Reforma Francisco Campos, então ministro de Estado da Educação e da Saúde Pública. Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova, 1932. Constituição Federal de 1934 e projetos de reforma educacional oriundos da sociedade civil. A partir de então, o Brasil viveu um período de 15 anos contínuos sendo comandados por Vargas, tendo um fim a alternância paulista e mineira na presidência da República. A Revolução de 1930 redesenhou a política nacional. Data deste ano, a criação do Ministério da Educação e Saúde. As perspectivas prosseguiam, entretanto preocupantes, pois, em 1930, a taxa de matrícula nas escolas correspondia a 30% da população em idade escolar. Um dos motivos para remodelarem a educação no Brasil nesse período foi a avaliação sobre o despreparo da população para a convivência em sociedade livre, que vão servir para focarem na educação moral, orientação de higiene e saneamento. Fazia parte do projeto de valorizar a atividade produtiva, o juízo de que era preciso educar os indivíduos moralmente, preparando-os para a disciplina do trabalho e modelando seu comportamento para o respeito às leis e aos códigos de conduta. Trabalho e moralidade, moralidade pelo trabalho, higiene corporal e mental, disciplina e respeito à hierarquia, ajeitaram o ideal de construção da nação republicana a ser perseguido. Conforme Mônica Veloso, de acordo com a conjuntura da época, foi elaborado um projeto político ideológico extremamente bem articulado, que soube capitalizar os acontecimentos, reforçar situações e, sobretudo, convencer a preeminência de uma nova ordem, centrada no fortalecimento do Estado. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que, a partir de 1930,
ocorre um duplo movimento derivado do processo de industrialização e de urbanização na sociedade brasileira. Conforme Resnick, a demanda por mão de obra mais qualificada se intensifica, ainda que incipientemente, com a criação e expansão de atividades urbanos industriais. Por outro lado, essa expansão geral, dialeticamente, a partir da diversificação social, há uma procura maior por escolarização pelas camadas médias urbanas, com a perspectiva de ascensão social. Isso é, esses setores pressionam no sentido da expansão vertical do sistema escolar. Vargas implementou transformações significativas por meio de políticas públicas que visavam atender à nova configuração do país e do ser social brasileiro. O eixo político deveria sair do rural para o urbano, enquanto o eixo econômico deveria sair do agropecuário para o industrial. Os anos de rompimento com estruturas consideradas atrasadas e a visão de um país industrializado e moderno impactaram os campos social, político e econômico. Tantas e tão profundas mudanças enfrentariam muitas resistências. Essa nova classe social, moradora das cidades, necessitava cada vez mais de uma educação afinada com o novo trabalho na indústria. Cresciam assim as propostas de construção de mais escolas e melhoria na formação de professores. É nesse andamento que se manifestam o controle do Estado, bem como uma racionalidade técnica nos currículos escolares, emergindo daí os regulamentos do ensino normal de Minas Gerais. Como exemplo, podemos citar o curso de aplicação, que era constituído das seguintes cadeiras. Cadeiras, antigamente, é o que nós chamamos hoje das seguintes disciplinas, né? Psicologia educacional, biologia e higiene, metodologia, história de civilização, particularmente a história dos métodos e processos de educação. Prática profissional. Dessa forma, o alicerce da educação profissional, magistério no Brasil e em Minas Gerais é a relação educação e trabalho delimitados pelo capital, sendo, portanto, as forças produtivas que delinearam a divisão social e técnica do trabalho. O objetivo era organizar o sistema educacional para que acompanhasse a modernização que acontecia no país. Almejava um ensino gratuito, misto, laico e obrigatório em escolas públicas, que oferecesse e garantisse a educação comum para todos, sem privilégios e de forma igualitária. Os decretos nos mostram que, conforme as necessidades do capital, vão ocorrendo mudanças no programa de ensino, tanto do curso primário como no curso secundário, normal ou o profissionalizante em outras áreas. A função da escola era não só orientar a ler e escrever, mas também estimular a capacidade de pensar, de julgar, de ter iniciativa e de produzir seres socialmente cordiais e disciplinados, prontos para o mundo do trabalho. Nos próprios decretos, vinham por meio de artigos a vigilância e as punições, tanto para os estudantes quanto para os professores, que não seguissem as normativas vindas da capital, Belo Horizonte. Então, como podemos ver ao pesquisar os decretos, que foram promulgados nesse período, além do que deveria ser aplicado em sala de aula, o que o professor deveria trabalhar e mesmo, entre aspas, o que deveria ser explicado e falado em sala de aula, vinha também as normas disciplinares, tanto para os professores quanto para
os estudantes. Porque a função da escola não era só, como nós vimos, ensinar e ler, ela tinha de estimular também, né, e produzir seres cordiais, disciplinados para a sociedade do trabalho. Nos próprios meios, decretos aí, por meio de artigo, nós vamos ter disciplinas para poder fabricar corpos, pois este possuía maleabilidade ao ser sujeitado. Ele se torna dócil e útil. Um exemplo nítido disso é a variedade de mudanças que vão ocorrendo nos currículos escolares, nas exigências, né, do que deve ser ensinado e aprendido na escola, tanto no início da alfabetização como na preparação da mão de obra, né? No caso, o magistério. A disciplina faz dos indivíduos, como o próprio Foucault nos fala, né, ágil, forte, hábil e obediente. Finalizando, a função social da escola era de fornecer, disciplinar e docilizar os sujeitos que iriam preencher os quadros da política, da administração pública, formar a inteligência do regime e preparar os indivíduos para ocuparem o espaço do trabalho nas diferentes esferas da sociedade. Deste modo, com a leitura da legislação mineira, foi possível perceber uma noção de pedagogia associável a métodos e procedimentos educacionais tidos como modernos. Essa renovação incidiria no desenvolvimento de uma aprendizagem via sentidos e observação, ou seja, racional e funcional. Educação para o trabalho, servindo às demandas do processo de acumulação do capital. Assim, ocorreram em Minas Gerais mudanças na preparação de professores no curso normal, que seriam os colaboradores para o processo civilizatório da sociedade mineira, pois sua missão era criar, recriar novos sujeitos para o contexto social urbano, estadual e nacional, principalmente no âmbito da escola primária, portadora de novos conteúdos e novas metodologias a serem aplicadas em sala de aula.